Ok. Vamos falar um pouquinho sobre a CPI de Americanas, gente. A CPI, lá na Câmara, vai analisar uma série de requerimentos hoje, incluindo quebras de sigilo e convocações de ex-diretores da empresa. Há ainda um pedido de acariação entre o CEO da companhia, representantes dos bancos e auditorias fiscais. O objetivo seria colocar as diferentes versões em confronto. Qual é a avaliação que vocês fazem dessa CPI até agora? Começando com você, Alex, ou seja, na prática, será que a gente vai ter algum resultado interessante disso tudo? O fato é que a gente tem visto muita especulação no papel, se formos falar de papel especificamente, né? Mas o que você tem avaliado dessa CPI de Americanas até agora? Débora, já foi comprovado que foi uma fraude, né? Enfim, mas eu não vejo efeitos práticos com isso. Eu vejo muito, como você disse muito bem, né? É muita manchete, enfim, é muita, enfim, parece muita fumaça para pouco efeito, né? Então eu vejo que essa questão do CPI de Americanas, até o próprio mercado de capitais, ele precisa amadurecer nesse sentido, porque senão dá uma margem, dá uma leitura para os investidores, pessoa física, que falam, nossa, aconteceu um escândalo tão desse, tão gigante como esse, né? De 40, 50 bilhões de reais, o que seja, e ficou impune, imagina outros casos, né? E eu vou ficar fora desse mercado de ações. A gente está num cenário, uma oportunidade, uma janela de oportunidade, que começa, né, o corte de juros, né? É isso que se espera a partir de agosto, né? Que abre a porteira para a queda de juros, e isso deve ser um círculo muito virtuoso, né? Então, muita gente que, com esse aspecto de Americanas, que era acionista de Americanas, que tomou esse prejuízo muito grande, e ficou aí, enfim, um pouco, né, receoso com isso, o mercado de capitais, né, conforme o mercado de capitais, reguladores, né, CVM, enfim, todos os reguladores precisam passar essa leitura para o mercado, que quem realmente extrapolar os limites, né, precisam ser punidos. Mas não parece que é o caso, né, Débora? A gente tem vários casos aqui para serem listados, de desgovernança, enfim, do que seja, fraude, que não dá em nada, dá em pizza, né, aqui no Brasil. Então, esse é o risco de investir no Brasil. Aí muita gente me pergunta, mas por que aqui no Brasil tem mais prêmio do que os mercados globais? Primeiro que a gente é emergente, naturalmente, enfim, por economia, mas por outro lado também porque existe um risco muito grande de investir no Brasil, e isso é um dos riscos, né? Riscos de governança, enfim, entrou nessa parte de ESG como um todo, mais no G, mas essa é a minha provocação. Aqui no Brasil a gente tem uma desvantagem, mas ao mesmo tempo tem uma oportunidade muito grande. Mas falando dessa CPI, sim, Débora, eu queria ver um efeito prático. Até o momento nós não vimos responsabilidade aos sócios, né, que realmente interessam para a gente observar na ponta, né? Bom, Marco Prats também já deixou muito claro aqui seu posicionamento em relação a Americanas, inclusive, da gente ter ainda negociação desse tipo de papel, mas eu queria, inclusive, trazer aqui, Guga, você fala muito bem sobre comportamento, né, dos investidores, inclusive, diante de cenários como esse, só para poder reforçar, inclusive, para esse pessoal, nem análise gráfica não, mas para falar sobre esse comportamento, porque a gente tem acompanhado tanta volatilidade, muita coisa assim, em cima dessas manchetes, como o Alex muito bem estava falando, ou seja, é um movimento que é preocupante, mas que não deixa de acontecer e continua assim, né, colocando em risco, aí, inclusive, o capital de muitas pessoas. Com certeza, com certeza, mas eu até prefiro não comentar muito, né, porque senão eu começo a me atrapalhar aqui daqui a pouco, né, porque, assim, como o Alex falou, né, vai ser muita fumaça, mas pouca coisa de fato vai se resolver. Tá? E, querendo ou não, quando a gente olha para o preço agora de Americana, né, tá na região ali de 1,20, então, pô, um centavo que oscile já dá quase 1%. Se oscilar 10 centavos, né, imagina que ela está no range aqui entre 2 e 60 centavos, 50 centavos, vamos arredondar. Né, pode ter R$1,50 aqui. Né, então é uma capacidade de oscilação ali brutal. Né? Então, enfim, né, é um mar cheio de ao meu ver, para dar errado, né? Eu ia falar outra palavra, mas é um ambiente muito propício para dar errado caso o investidor tente se aventurar aí em Americanas, a não ser que ele encare como alguns já falaram, né? E vão tentar encarar que é como se fosse uma opção sem vencimento, né? Tomar uma posição em Americanas aqui seria como se fosse uma opção sem vencimento, mas também não vai ter não tem o potencial, o fato de não ter também um vencimento não tem um potencial de multiplicação de 1.000%, né, 2.000%, que nem as opções quando tu está comprando um pozinho, né, como o pessoal fala. Não tem esse potencial também de valorização. Então, até porque o business ele está longe de estar bem. Né? Então, o pessoal não está nem falando do business ser bom ou o business ser ruim. Né? Se é fraude ou não é fraude, o que se teve no passado, tentando achar um culpado, né, para botar na fogueira.
né? E aí imaginar que botando um culpado na fogueira, tudo vai se acalmar. Eu acho que vale um aprendizado também em relação a isso, até mesmo para trazer depois em alguns outros contextos, né, que a gente perceba assim, que alguma coisa pode estar dando errado, né, e ver se o mundo está caminhando para achar um culpado, colocar ele na fogueira e meio que como se fosse um botão de reset e imaginar que as coisas todas elas vão se normalizar a partir dali. Né, porque a gente vê demais isso acontecendo, né, no dia a dia. A gente sempre quer alguém que possa ser colocado na fogueira e ter uma sensação de que foi pago a dívida, né? Ainda meio que no olho por olho, dente por dente, né? E não se resolve, não se cura. E o Alex falou uma coisa que é muito importante, né? O Brasil, para se tornar de fato uma terra da oportunidade, ele precisa curar e resolver alguns problemas, né? E não deixar, e tratar esses eventos com muita seriedade e se resolver, né? E punir de verdade, né? Da maneira correta que tem que ser feito, porque senão a gente sempre vai ser uma terra da oportunidade, né? Sempre vai ter essa volatilidade e aquele pensamento de longuíssimo prazo nunca pode se ter. Tem que estar sempre fazendo esse jogo da oportunidade, né? Do momento. Qual é o papel do momento? Qual é o papel da oportunidade? Qual é o papel que pode destravar valor e eu posso performar, né, acima do deixar o meu dinheiro parado? E depois de performar, pular fora. Né? Porque se não for assim, depois tu devolve tudo. Eu lembro, 3 anos atrás, todo mundo perguntava, né? 4 anos atrás, qual é a próxima Magazine Luiza? Hoje, quando o pessoal olha para a Magazine Luiza, o pessoal tem um sentimento completamente diferente do que tinha 3 anos atrás. E aí, quando a gente fala e escuta as pessoas falarem de longuíssimo prazo e que tem que carregar, poxa, imagina, né? Tu tá com essa experiência, com essa sensação na mão. Então, tu tem que entender o contexto do mercado que está atuando para poder jogar ele da maneira correta, né? E Brasil, enquanto não tiver toda essa correção, e eu acho que essa correção demora pelo menos uma geração, se tu estiver fazendo um trabalho bem feito. Se não estiver fazendo um trabalho bem feito, não tem como medir quantas gerações vai custar, né? Mas me parece que a gente ainda não está fazendo um trabalho bem feito, então enquanto tiver assim, nesse contexto, tem que, de fato, né, olhou, tem oportunidade, executa, faz, sai, zera, vai para outro e assim por diante. Perfeito. Marco Prado, seu recadinho final aqui para o pessoal que está começando a operação aí nessa terça-feira. Bom, acho que hoje é um mercado, como eu falei anteriormente, no mercado que eu vou ficar mais olhando, a Operação Coruja, só olhar, né? Vou ficar olhando aí, o mercado para hoje e amanhã. Operação Coruja, gostei dessa. Só olha. E aí fica olhando ali o mercado, esperando a decisão do Banco Central. Não sei se vai ter muita oportunidade. Você vai falar na sequência de CVC, né? Exato. Acho que também vai ser um papel que eu vou ficar acompanhando hoje aí, que é um papel que está volátil ultimamente. Mas no demais, acho que aguardar a semana. Amanhã vai ser o dia mais importante. Tem Powell, tem Banco Central Brasileiro. E depois tem feriado na China, né? E o mercado vai ser essa semana meio morto. Mas estamos aí, né, Débora? Na Operação Coruja. Boa, essa eu gostei, hein? Sempre aprendendo. Marco Débora. Só um recado final aqui com o Marco. Marco, sábado tem um compromisso aí do pessoal, hein? Bem lembrado, Débora, é verdade. Sábado a gente tem um curso lá no IBMEC. Acho que a Renatinha vai colocar o QR Code aqui na tela, né? Se ela não colocar depois, eles ganham ela lá. E aí a gente tem um evento gratuito para você do pré-marketing aqui. A gente vai falar muito de mercado futuro, dólar e índice. Então você que opera uma oportunidade de estar lá com a gente. Sábado no IBMEC, unidade nova da Faria Lima. Não sei se vocês conhecem. O IBMEC da Faria Lima está bem legal. Vamos passar um sábado bem agradável. É só levar papel e caneta e muita vontade de aprender que estaremos lá. Espero você.